Uma boa tarde para quem nos acompanha do Brasil, uma boa noite para quem nos acompanha aqui da Alemanha. Isabela, é uma grande alegria hoje para mim tu ter aceito o convite aí para a gente bater esse papo sobre um tema super relevante, que é revertendo diabetes com uma nutrição de verdade, né? Então, para começar essa live, Isabela, eu gostaria que você se apresentasse para o público que está nos assistindo e principalmente comentasse sobre a tua motivação, né, para trabalhar nessa área de reversão de diabetes. Oi, boa tarde, né, para o Brasil, boa noite para a Alemanha. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas se vocês escutarem roncos. É meu cachorrinho que tá do dói aqui, tá deitado, sentindo muita dor, tomando um monte de remédio. Então, relevem, por favor. Melhoras para Mas, ele, por favor. obrigada. Mas vamos lá. Meu nome é Isabela, eu sou nutricionista, eu trabalho com diabéticos, especificamente diabetes tipo 2. Tem quase 10 anos que eu comecei a estudar mais sobre diabetes, comecei a estudar muito sobre a low carb e tem 4 anos que eu atuo com diabéticos, especificamente, e aí a gente tá com foco, eu tô com foco agora muito forte na remissão do diabetes. Já tem vários casos de remissão do diabetes e uma história muito bonita relacionada com várias histórias muito bonitas relacionadas a isso. Muita vida mudada, muita vida salva com isso. É muito interessante esse tema, né, Isabela, porque a gente sempre aprendeu que a gente, quando tem uma doença, a gente precisa de medicamentos e tratamento para fazer a reversão da doença. E no caso da reversão de diabetes, a gente tem várias comprovações científicas de reversão através de uma boa nutrição, né? Então, o que você está fazendo aí é muito, muito interessante, significa trazer novamente qualidade de vida para os teus pacientes através de uma nutrição, na verdade, uma nutrição de verdade, né? Que a gente chama, né? Mais nessa área de low carb, cetogênica, carnívora. Gostaria muito de bater um papo contigo, quais são as tuas estratégias preferidas. Mas antes de bater esse papo, Isabela, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre o curso que você tem atualmente, que é justamente sobre esse tema, né? Reversão de diabetes através da nutrição. Comenta conosco, por favor, aí, quantos alunos você já tem, qual o conteúdo do curso, porque provavelmente vai ter várias pessoas interessadas aí no curso. Então, o curso é exatamente isso que você falou, é voltado para a remissão do diabetes, baseado totalmente na alimentação e no autoconhecimento, que é a parte que eu acho fundamental. Eu imagino que você viveu isso quando você começou a entender ali o que o nosso corpo realmente precisa em termos de nutrição, e aí isso mudou tua vida, mudou tua cabeça, mudou tudo para você. E é assim, né? A gente sabe que é assim para todo mundo que já viveu, já passou por isso. Então eu acho que o conhecimento, o autoconhecimento é a base de tudo. E o curso justamente está baseado em 3 pilares: o corpo, conhecimento do corpo, conhecimento da alimentação e aplicação prática, transformação na prática. Então são esses 3 pilares que a gente traz aí dentro do curso e que vem mudando muitas vidas. Então hoje eu estou com na faixa de 1.000 alunos que já passaram e estão passando pelo curso, além dos pacientes de consultório, e muitos, a grande maioria, aqueles que realmente colocam em prática, alcançam, se não a remissão, a quase remissão, né? Porque o termo remissão, hoje em dia, ele já está sendo aceito aí na comunidade médica. Antigamente não se dizia que o diabetes era reversível, se dizia, inclusive definição do diabetes era doença crônica progressiva. Hoje já se sabe, já se aceita dentro da comunidade médica que o diabetes tem remissão ou reversão, é a mesma coisa, e existem critérios ali para falar do que é um diabetes em remissão. Então é hemoglobina glicada dentro dos parâmetros, colesterol dentro dos parâmetros, glicemia controlada e, consequentemente, o abandono da necessidade do uso dos remédios, né? Mas a gente tem aí, eu tenho alguns casos, acompanho tanto em consultório quanto dentro do curso, de pessoas que estão com a glicemia controlada, que melhoraram a saúde em todos os aspectos, recuperaram ali da grande maioria dos sintomas do diabetes, como a pressão alta, retinopatia, neuropatia,
tudo está sob controle, mas ainda depende de uma ou outra medicação. E para mim, ou para esses pacientes, isso, mesmo que não seja ali taxado como remissão, como diz, né, o manual, para a vida deles, isso não tem preço, é um ganho gigantesco. Muito interessante, Isabela. Eu gostaria que tu comentasse um pouco quais são os teus principais desafios, né? Quando você recebe um novo paciente que vem de uma vida sedentária, é um paciente que aprendeu toda a vida aquela nossa pirâmide alimentar, né? Que você conhece muito bem como nutricionista. Eu gostaria de escutar de ti, da tua experiência, quais são os teus principais desafios quando esse paciente te procura e você começa a fazer um tratamento para esse paciente. É interessante essa pergunta, porque hoje mesmo eu estava aqui fazendo alguns relatos, né, de situações que eu já vivi. Mas uma situação que é extremamente comum. Primeiro, as pessoas estão completamente desanimadas e desmotivadas. Elas chegam, vamos falar um pouquinho de consultório, tá? Elas chegam com aquelas prescrições tradicionais, baseadas ali nas diretrizes, com 6 refeições, já vi 7 refeições ao dia, né? Eu não sei nem como é que inventa tanto nome, é café da manhã, lanche, ceia de jejum, é tanto nome de refeição que eu não sei como que a pessoa consegue trabalhar, que ela passa o dia inteiro comendo, né? E a pessoa está extremamente frustrada, porque além, assim, apesar dela estar fazendo 6 refeições ao dia, ela sente fome o tempo todo. As refeições, elas não trazem saciedade. E aí a pessoa se culpa, ou o próprio profissional da saúde culpa essa pessoa por ela não conseguir manter a dieta por muito tempo, por ela não ter resultados satisfatórios, ela não tem energia, porque a nutrição desse tipo de alimentação ela é completamente falha. Então a pessoa não tem energia para fazer uma academia, para fazer uma atividade física. E de fato, assim, atividade física a gente conhece todos os benefícios, mas a verdadeira raiz ali da remissão do diabetes está na alimentação. Perfeito. Eu gosto muito de usar uma analogia que o Dr. Souto utiliza nas lives dele, nas palestras, que é muito fácil chegar para a pessoa que é viciada em cigarro, né, o fumante, e dizer para a pessoa simplesmente parar, fazer mais exercício, que ele vai ter uma vida mais saudável, né? Claro que a receita é muito simples, agora o fazer é muito difícil, né, Isabela? E como tu bem comentaste, na verdade, existe um vínculo vicioso, né, entre o alimento e a pessoa consumindo esse alimento. E esse vício, a gente sabe, através dos estudos e através da ciência, a gente sabe que existem métodos para quebrar esse vício através de uma alimentação de verdade, né? O alimento serve para nutrir o corpo, não serve para criar esse ciclo vicioso, né? A gente sabe muito bem os interesses da indústria em fazer alimentos que viciem, né, as pessoas que estão consumindo. Então é muito interessante essa informação aí que tu passaste, porque é exatamente isso que a gente busca através do compartilhamento do conhecimento, né? Isabela, gostaria de conversar contigo mais ou menos os aspectos de monitoria, né? Na verdade, todos os experimentos que eu faço aqui, eu monitoro a minha glicose, monitoro os corpos cetônicos, a minha frequência cardíaca, a qualidade do meu sono. Eu uso aqui o Oura Ring aqui, que eu monitoro também. E eu, como engenheiro, eu tenho várias planilhas aqui, tento calcular e tento tirar a informação através das coisas que eu observo aqui. Quais são as suas estratégias com os pacientes, né? Porque nem todos os pacientes têm acesso a todos esses dispositivos também, né? Mas acredito que a glicose seria algo que você pede para o paciente monitorar, principalmente para eles entenderem quais os alimentos, né, tem um pico glicêmico muito alto. Comenta conosco, por favor, qual é a tua approach aí, com a tua abordagem aí com os pacientes com relação a isso. Bom, é o pilar fundamental, né, do autoconhecimento, pilar fundamental. Se a gente tem uma doença que se caracteriza pelo excesso de glicose na corrente sanguínea, a base do conhecimento é monitorar essa glicose. E aí é exatamente isso que acontece. Os pacientes, eles vêm do atendimento médico com aquela ideia de que ele só precisa medir a glicose em jejum, e alguns deles medem em jejum e antes de dormir. Mas a
questão é que a tua glicose, ela não é uma coisa constante, igual, por exemplo, a quantidade de ferro no teu sangue, a quantidade de vitamina B que você tem, não é constante. É uma coisa que varia o dia inteiro e a gente vive numa montanha russa de altos e baixos, né? Então, quando eu ensino os pacientes, isso eu ensino assim, abertamente na internet, quando eu ensino eles a fazerem as medidas do jeito certo, eles têm assim, um choque em entender o que está acontecendo. E a melhor maneira de conhecer isso é fazer a medida antes de cada refeição, além da medida de jejum, fazer a medida antes de cada refeição, 1 hora depois, porque 1 hora depois ninguém fala disso. Você está vendo o pico máximo de absorção de glicose do teu corpo. Então você entende a composição daquela refeição que você comeu, né? E aí, 2 horas depois, que seria o normal da glicemia voltar para aqueles níveis anteriores, para quem é saudável, mas o diabético, muitas vezes, ele mede 2 horas depois, ela continua aumentando. 3 horas depois, aí é que ela começa a cair. 4 horas depois, é que ela vai realmente voltando ali para os níveis normais. E como que fica aquele paciente que faz 6 refeições ao dia? Na verdade, não existe queda, né? Na verdade, a glicose fica constantemente alta, né? Nesse caso, porque não dá tempo do corpo ele voltar ao estado normal. Perfeito, perfeito essa analogia. E é justamente aí que acontece a resistência à insulina, a famosa resistência à insulina, né? Que causa tantas doenças que hoje a gente sabe que estão relacionadas a isso, diabetes do tipo 2, Alzheimer, Parkinson e outras doenças também degenerativas, né? Que estão muito associadas também à resistência à insulina. É muito interessante, Isabela, e escutando tu falar, me recorda os exames médicos que pediam pra gente há 10, 15 anos atrás, pediam a glicose em jejum. Né, nem se falava muito da hemoglobina glicada, né, há tempo atrás. Hoje, claro, a gente sabe que a glicose não é suficiente para medir em jejum, né, porque se o paciente quiser enganar o sistema, ele pode deixar de comer açúcar 4 ou 5 dias antes do exame e a glicose vai dar bonitinha em jejum, né? Então a gente sabe que existem métodos de burlar o sistema, e já a glicada já pega um histórico de 3 meses, dá uma média de glicose dos últimos 3 meses, daí já fica mais fácil de monitorar o paciente, por isso que hoje já é o exame mais pedido aí, em conjunção, claro, com a glicose e com a insulina também, que eu acho que é um exame bastante interessante, bastante importante. E nem todos os médicos, né, Isabela, infelizmente, nem todos os médicos estão treinados nisso e pedem a insulina, né? Eu acho que nem todos sabem a importância desse hormônio aí que a gente tem que monitorar também. Mas a insulina, deixa eu só complementar um pouquinho do que você falou, porque isso é muito importante. O exame de insulina, além dos médicos não pedirem, quando a gente se baseia na análise, olhando só para os valores de referência, nós estamos olhando para uma média de resultados de uma população considerada saudável, mas que já está doente. Então, além de pedir o exame, o médico ele tem que estar atento para saber analisar esse exame. Porque o exame de insulina, ele é tão importante, que a gente consegue prever a resistência à insulina e o diabetes até 10 anos antes da doença se instalar. Quando você começa, a primeira coisa que começa a se alterar nos teus exames é a insulina de jejum. Aí a hemoglobina glicada tá ali naquele limite, né? Que você vai ouvindo do médico, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Muitas vezes já tá no nível do pré-diabetes, o médico fala, não, pré-diabetes tá tudo bem, não é nada não. Mas a insulina já tá lá no talo. E aí, se o paciente tem consciência, tem conhecimento, consegue olhar para os próprios exames, porque isso é uma das coisas que eu ensino dentro do curso, que eu acho fundamental. Olhar para os próprios exames, independente do médico, porque tem médicos que são maravilhosos e sabem fazer essas análises até melhor do que eu. Mas tem médicos que olham de qualquer jeito e falam que está tudo bem. Então o paciente precisa estar atento e saber olhar para isso, né? Perfeito, perfeito. Eu estava lendo um artigo outro dia e existem indícios também que mesmo estando a hemoglobina glicada estando estável dentro dos parâmetros normais, não só os valores de referências, mas realmente uma hemoglobina glicada boa, 4,5%, 4,6%, e a insulina estando alta pode ser um indicativo de pré-diabetes.
Então, às vezes, a pessoa só olha a hemoglobina glicada e diz assim, não, eu tô bem, olha aí, doutor, ó, minha média de glicose dos últimos 3 meses está ótima, e acaba continuando com os hábitos normais, né? Uhum. E, na verdade, por um descuido, isso pode acarretar na verdade, uma conversão em diabetes do tipo 2, que é um problema bem grande, né, Isabela? E quanto mais tempo a pessoa fica com diabetes do tipo 2, mais difícil fica fazer essa reversão, né? Então, essa remissão da diabetes em estágios iniciais é muito mais fácil através de uma nutrição de verdade fazer do que quando a pessoa fica mais tempo nesse estado de inflamação metabólica, né? O corpo está constantemente inflamado nesse estado aí. Isabela, eu gostaria que te comentasse um pouquinho as histórias de sucesso, bom, com mais de 1.000 alunos no curso e com vários pacientes que você tem também em consultório, né? Compartilhe conosco a história que mais te chamou a atenção de transformação do paciente que já tinha indícios de pré-diabetes ou eventualmente já estava diagnosticado com diabetes do tipo 2 e através, então, de uma nutrição ele conseguiu fazer essa reversão e hoje vive uma vida saudável. Nossa, é até difícil falar de uma história específica. Tem tantas histórias, assim, quem está acompanhando, né, o meu canal ali já viu que essa semana só eu conversei com 2 alunos que já viveram essa transformação, que é a Arlete e o Marco Aurélio. E o Marco Aurélio, por exemplo, eu conversei com ele ontem, e ele contou a história dele. Ele tinha 30 anos entre pré-diabetes e diabetes. Ele estava há 30 anos lutando contra isso. Ele já estava tomando 12 medicações por dia. E nada dava jeito. E ele comia. Ninguém nunca falou de alimentação para ele. Então, quando ele entrou no curso, quando ele começou a aprender, quando ele começou a aplicar, em questão de 3 meses, todos os níveis dele de hemoglobina glicada, de insulina, tudo foi caindo. Em 6 meses o diabetes dele estava em remissão. Ou seja, são 30 anos de diabetes, tomando todos os remédios que tinham pela frente, e ele conseguiu colocar o diabetes em remissão em 6 meses. Né? O caso da Arlete, por exemplo, é uma história muito emocionante. Toda vez que a gente conversa, a gente chora. Todas as vezes. É muito emocionante a história dela, porque a Arlete, ela vinha de um histórico de vida onde ela foi adoecendo por ter sido obrigada pela vida mesmo a cuidar de muitas pessoas próximas dela, e ela foi largando dela mesma. E ela, quando ela viu, ela estava muito acima do peso, diabetes descontrolado, e ela tinha a pressão muito descontrolada, a pressão arterial muito descontrolada. E quando ela descobriu pelo cardiologista que ela tem um aneurisma na aorta, num local muito difícil em que não existe a possibilidade de cirurgia. Então, se ela não conseguisse controlar a pressão dela, ela podia ter um rompimento desse aneurisma a qualquer momento. E ela começou a ter problemas. E a Arlete entrou no curso, ela mergulhou de cabeça, em 30 dias ela perdeu 11 quilos. 11. Ela desinchou. E um dia ela veio me contar que ela tinha comprado um sapato. E eu pensei, tá, todo mundo compra um sapato. Mas ela não tinha calçado sapato nos últimos 5 anos. Porque ela não conseguia botar um sapato no pé, ela não conseguia andar. Ela comprou um sapato e ela foi para um show na cidade dela. Então, assim, você vê que as mudanças na vida das pessoas não tem como não ser profunda, emocionante, não tem como. Lindo, lindo, lindo. E parabéns pelo trabalho novamente, Isabela. A gente sabe que o conhecimento transforma vidas, né? E muito interessante toda essa preparação, esse teu estudo, essa tua formação e essa busca constante de conhecimento para poder ajudar pessoas como a Arlete, né? E outros pacientes, tantos que precisam dessa ajuda e precisam de uma transformação de vida, né? Às vezes as pessoas, não é só por falta de vontade, né? É muito fácil o médico falar que não tem resiliência, não tem vontade própria, mas na verdade a gente sabe que não é nada disso. Eu próprio sou prova disso. Eu visitei mais ou menos mais de 30 nutricionistas durante a minha vida, cheguei a pesar 170 quilos, e escutei muito isso, né? Então, quando o tratamento não dava certo, era sempre culpa do paciente, porque o paciente não estava seguindo a receita, né, que foi passada.
E, na verdade, é muito legal quando o médico também tem essa empatia pelo paciente, consegue se colocar no lugar do paciente, consegue trabalhar junto uma estratégia que funcione, né? Que não seja só uma estratégia teórica, mas uma estratégia prática, que é o que tu está mostrando através desses casos de sucesso. Nossa, 30 anos diagnosticado com diabetes do tipo 2, 15 medicamentos, e em 6 meses teve a remissão das diabetes. Isso é uma coisa assim que eu nunca escutei, eu converso com várias pessoas também, nunca escutei um caso extremo assim, e é muito interessante de saber que é possível. Isabela, eu gostaria de conversar contigo. Complementar, desculpa, Não, mas eu por queria favor. complementar que recentemente eu estava lendo um livro do Gary Taubes, você deve conhecer o Gary Taubes, em Conheço. defesa da cetogênica, alguma coisa assim, não vou lembrar o título do livro. Mas uma das coisas que ele cita é que ali na década de 50, os médicos, os estudiosos da obesidade, eles falavam do descontrole hormonal que existe no paciente obeso e, consequentemente, diabético, né? Porque obesidade e diabetes andam de mãos dadas, e que depois de um certo tempo e de alguns estudos aí que a gente sabe que não foram bem conduzidos, as pessoas começaram a colocar a culpa só no paciente, a culpa é do paciente. Então vem aquela história do coma menos, exercite mais, coma menos, exercite mais. E a gente sabe que isso não funciona, porque a obesidade está muito além de contar calorias, a gente sabe que contar calorias não funciona. Então, de fato, colocar a culpa no paciente e todo esse discurso que existe hoje em dia é tão triste para quem está sofrendo com a doença, seja a obesidade, seja o diabetes, seja a combinação dos dois, é tão triste que o que eu mais recebo são pessoas que já desistiram há muito tempo. Exatamente, eu adoro o Gary Taubes, é muito legal que tu comentaste sobre o livro. Eu vou deixar aqui também o link do livro que tu mencionaste, Isabela, o link da Amazon.com.br, então qualquer pessoa interessada pode comprar o livro. Se chama Em Defesa da Dieta Cetogênica. O Gary Taubes, na verdade, foi uma inspiração para muitos dos médicos brasileiros, inclusive o Dr. Souto, né? Ele fala em todas as apresentações dele que ele se inspirou no Gary Taubes para fazer essa transformação, essa mudança diária também, e ajudar mais pessoas nessa reversão. Vou me exibir que eu tenho um livro autografado, tá? Só para me exibir um pouquinho. Qual Eu que é tenho esse aí, foto do Isabela? Gary Taubes. Qual que é esse aí? Ah, o açúcar. Ah, sim. Não li ainda esse aí, mas está na minha lista também o da Em Defesa da Dieta Cetogênica. Eu acabei de ler essa semana o Porquê Engordamos, né? E tô lendo em paralelo o Good Calories, Bad Calories também, do Gary Taubes. É sensacional a maneira como ele escreve. Bíblia. Uma bíblia. É muito, muito interessante. Então, para quem está à procura aí de um conteúdo de qualidade, altamente recomendado, Gary. Maravilhoso ele. Isabela, eu gostaria de conversar contigo um pouquinho sobre as tuas estratégias, né? Pegando uma aplicação bem prática, qual é a tua primeira estratégia quando tu faz essa análise do paciente e planeja uma estratégia para fazer essa remissão? Por exemplo, o paciente que ficou tanto tempo com diabetes do tipo 2 e em 6 meses fez essa reversão. A tua estratégia seria já fazer essa transição de uma maneira mais radical, entre aspas, colocando o paciente numa cetogênica ou numa carnívora, ou você faria uma transição começando com uma low carb, tirando os alimentos que mais inflamam o corpo e fazendo uma transição mais gradual? Aí existem pacientes e pacientes. Tem pessoas que gostam de mergulhar de cabeça e mudar radicalmente de uma vez. Tem pessoas que gostam de ir mudando aos pouquinhos. A gente tem as duas abordagens, as duas opções, tá? Mas a fundamental que antes de tudo, de todas as mudanças, lá dentro do curso a gente tem um módulo inteiro preparatório falando de medicação, falando de como conversar com o médico, como pedir que ele faça ajustes nas medicações. Porque, gente, o diabético, muitos estão tomando uma pilha de remédios que são hipoglicemiantes e que quando você muda a alimentação, eles podem ter uma hipoglicemia severa. E hipoglicemia é muito grave, porque a hiperglicemia ela causa danos no corpo, que a gente sabe que são muitos, mas a longo prazo. A hipoglicemia severa
ela pode ser instantânea. Então, ela é muito perigosa. Então, a primeira coisa é conhecer medicações, saber conversar com o médico e entender que o médico precisa ser o principal aliado nessa transformação. Então, uma coisa que eu sempre bato, eu falo, gente, se você não confia no teu médico, procura outro. Mas você precisa conversar abertamente com ele, confiar nele, mas ele também precisa te dar abertura para você expor o que você está aprendendo e ele te ajudar nessa caminhada. Então, assim, relação médico-paciente é uma das coisas mais importantes que a gente tem como aliado dentro do curso. Então, primeira coisa que acontece é essa preparação. E a partir daí, a gente vai para aquele conhecimento que, né, você citou, das glicemias, do impacto dos alimentos. E aí tem algumas pessoas que já decidem de cara cortar tudo. E aí começa, assim, a ter uma mudança bem rápida. E tem aquelas pessoas que vão aos pouquinhos, e que vai, aí tem uma recaída, mas cada um vai no seu ritmo. E essa é a grande magia do conhecimento. Porque eu não prescrevo uma dieta para ninguém. Eu ensino a comer certo. Cada um come na hora que quer, do jeito que quer, do tanto que quer, prepara do jeito que quer, mas sabendo o que está colocando no prato. Porque é aquela velha história, né, Gabriel? Não existe dieta que funcione para o resto da vida. Nenhuma dieta funciona. E o diabetes, a gente sabe que foi causado por uma alimentação errada e que se a gente continua fazendo ou volta a fazer essa alimentação errada, ele vai voltar. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Então, não é uma dieta, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de estilo de vida. Então, a pessoa tem que ir fazendo do jeito dela, no ritmo dela, e adaptando tudo para aquilo que ela vive. Imagina, você está aí na Alemanha, você tem acesso a alimentos que a gente não tem acesso aqui, e a gente aqui tem acesso a alimentos que você não tem acesso aí. Não adianta eu te impor uma dieta, um cardápio. Você tem que adaptar do seu jeito. Tem gente que adora tomar café da manhã. Então toma um café da manhã, só que do jeito certo. Tem gente que adora o jantar. Então janta, mas do jeito certo. Tem gente que gosta de fazer jejum, né, pular o almoço. Tem gente que gosta de almoçar, que é a refeição principal. Cada um faz do seu jeito, mas sabendo o que comer, quando comer, e sabendo que a gente pode comer até a saciedade. É a melhor parte. Excelente ponto, Isabela. E eu relaciono isso, o teu comentário, com muitos comentários que eu recebo também do pessoal que faz jejum comigo. A gente faz vários desafios de jejum de 3 dias, 7 dias, 10 dias. Às vezes as pessoas dizem, Gabriel, desculpa, mas a fome me venceu, eu falei no dia 2. Eu disse, você não falhou, você fez um dia inteiro de jejum. Se foi a primeira vez, parabéns. Comemore a cada vitória, a cada passo, porque com certeza você está melhor hoje do que estava ontem. Então, nessa transformação, né, Isabela, é sempre essa maneira de pensar. A gente vai ter falhas, a gente vai ter dias ruins, mesmo as pessoas que fazem isso de forma regular. Vai ter uma tentação aqui, vai ter uma exceção, vai ter um evento especial que a pessoa vai sair, mas o mais importante é voltar e continuar, né, nessa batalha, né? Eu digo que a luta é diária, né? Não é uma luta que se vence uma vez e depois se relaxa, né? É, como você bem disse, é uma mudança de hábitos para o resto da vida, não é algo temporário, né? Não é uma dieta temporária. Tem uma coisa que eu falo muito, que é assim, primeiro, respeita teu corpo. Se você não tá fazendo um jejum prolongado, se propôs para isso, se preparou para isso, mas por algum motivo você não tá se sentindo bem, respeita, teu corpo sinaliza as coisas para você. Não tá sentindo bem, talvez seja a hora de parar. Vai lá, quebra o jejum da forma correta, toma um caldo de osso, come um ovinho, vai devagarzinho, quebrou teu jejum, volta pro teu normal, né? E prepara para uma próxima vez e tá tudo bem. E outra coisa que eu sempre falo é, você teve algum percalço, cedeu alguma tentação? Primeira coisa, não se culpe e não se puna por isso. Então, você não precisa fazer jejum no dia seguinte porque você comeu uma fatia de bolo hoje, sabe? E outra coisa, finge demência. Simplesmente finge demência. Você comeu uma fatia de bolo, sei lá, numa festinha de aniversário no meio da tarde, a hora que você chegar em casa pro jantar, você já esqueceu aquilo ali, você volta para aquilo que você sempre fez. É tipo demência mesmo. Que é o melhor jeito de você
inclusive de proteger o psicológico da gente também. Perfeito, perfeito. Na verdade, o mundo se desenvolve com os pensamentos que a gente cria, né? Então, se a gente sempre tiver um pensamento positivo, mesmo perante as falhas que a gente tem, né? Focar no positivo, no resultado e também na experiência de transformação, né? Não só no resultado final, mas nessa experiência, saber que cada dia a gente está lendo mais, a gente está aprendendo mais, tudo é uma experiência, tudo é um processo. Então, celebrar esse processo e celebrar a oportunidade também que a gente hoje tem acesso a profissionais super, super qualificados e também muito conteúdo disponível para todo mundo que gosta de ler, de qualidade. Então, a gente tem acesso e a gente tem que se sentir muito privilegiado por ter isso também, né? Para poder fazer essa transformação de forma mais simples. Isabela, eu gostaria de conversar contigo sobre o ponto da hipoglicemia, que eu acho um assunto interessantíssimo e super importante também, e se aplica não só para quem faz uma transformação aí de uma dieta convencional, removendo os carboidratos e inserindo mais proteína, mais gordura na dieta, mas também acontece para pessoas que não têm muita experiência em jejuns prolongados, né? Eu mesmo tive um evento de hipoglicemia no dia 6 ou 7 de jejum, não recordo agora, mas, como você bem falaste, a gente tem que observar o nosso corpo e o corpo avisa, não adianta. O corpo avisa, não precisa lutar contra, não é uma derrota quebrar um jejum. E eu gostaria de conversar contigo quais são as probabilidades de um paciente ter uma hipoglicemia quando ele faz só uma mudança na nutrição dele, né? Vem de uma dieta baseada em carboidratos, aí você retira os carboidratos, e aí qual a probabilidade do paciente ter isso, esse evento de hipoglicemia, né? Considerando que ele mantém os mesmos níveis de insulina, né? O que é também perigoso, né, Isabela? Eu gostaria que você comentasse mais ou menos esse ajuste aí dos medicamentos que você falou. Então, o que acontece, né? Como o paciente diabético, ele tá com uma alta resistência à insulina no corpo, então o corpo dele está naturalmente produzindo muita insulina. Ou aqueles pacientes que já estão num nível mais avançado do diabetes, o pâncreas já está diminuindo a produção e aí ele já está tendo que usar insulina exógena. Mas geralmente esses pacientes eles estão usando uma dose muito alta de remédios hipoglicemiantes, né? Tem medicação que induz o pâncreas a produzir mais insulina, tem medicação que elimina glicose na urina, tem medicação que bloqueia a produção de glicose pelo fígado e por aí vai. Tem várias formas de ação dessas medicações. E geralmente, quando eles estão combinando várias dessas formas, é muito arriscado ter, de fato, uma hipoglicemia. Até porque, isso que acontece, gente, eu acho o maior dos absurdos. O médico dá um monte de insulina, um monte de medicação pro paciente e manda ele para o nutricionista para ele comer bastante carboidrato. E o nutricionista fala: olha, você não pode passar de 3 horas sem comer, porque senão você vai ter hipoglicemia. Mas ele só vai ter hipoglicemia porque ele está tomando um excesso de medicação. Então, as coisas precisam andar juntas, né? Por isso que é muito, muito delicado fazer essa mudança alimentar sem o acompanhamento médico, sem a orientação do médico, né? Sem conhecer essa parte medicamentosa. E principalmente aquele paciente que é diabético tipo 2, que já está em uso de insulina. Esse precisa tomar mais cuidado de todos, porque no diabético tipo 2, a insulina ela é ainda mais complicada. Porque olha só, o diabético tipo 1, ele não produz insulina. Então, a cada refeição, a cada momento ali do dia, ele precisa aplicar uma certa quantidade para o corpo dele poder ter o efeito daquela insulina. Mas o diabético tipo 2, ele já está com uma alta produção, as células dele já estão altamente resistentes, aí ele aplica ainda mais insulina, então ele tem níveis altíssimos de insulina no corpo. E quando essa insulina começa de fato a ter ação, ela age muito rápido e aí vem a hipoglicemia, né? Então é muito, muito arriscado. Precisa saber conhecer as medicações, precisa saber conhecer os sintomas. Então, assim,
Tem aula para aprender os sintomas, tem aula para aprender como corrigir rapidamente um quadro de hipoglicemia, tem aula sobre as medicações, tem aula sobre como conversar com o médico. Então, tudo isso é uma preparação que precisa ser feita com muito cuidado, né? E hipoglicemia, você sabe, você passa mal pra caramba. E tem muita gente, Gabriel, que nem tá usando tanta medicação assim, mas tem a hipoglicemia reativa, que é aquela que acontece quando você faz refeições com muita glicose, tem aquele pico altíssimo de glicose e tem uma hipoglicemia reativa. E por que isso acontece? Porque existe a resistência à insulina, o corpo demora a responder a essa insulina que foi produzida, então o pâncreas vai produzindo cada vez mais, e quando o corpo responde, ele responde de uma vez. Aí vem a hipoglicemia reativa. E aí como é que o médico trata de novo? Agora, ao invés de comer de 3 em 3 horas, é de 2 em 2 horas. E você não pode deixar de comer carboidrato, senão você vai ter hipoglicemia. É muito duro isso. É muito duro de aguentar para quem tem o conhecimento, né, Isabela? Por isso que eu vejo na prática, assim, ó, eu conheço excelentes nutricionistas e excelentes médicos e eu converso muito com eles sobre esse aspecto aí. E eles me falam, Gabriel, geralmente, quando um paciente vem até mim como médico, eu passo a recomendação do nutricionista, porque eu quero ter certeza que o alimento e o plano de refeição que o paciente está tendo está alinhado com o meu tratamento médico e vice-versa, né, Isabela? Também acredito que por parte dos nutricionistas também, né, que como você falaste, tem muito médico aí que precisa de uma atualização bem legal aí no que está acontecendo na ciência hoje em dia, né? Ou se tem. Né? Muitos pacientes, né, os alunos nem tanto, mas muitos pacientes que eu recebo, eles já estão vindo de tratamentos justamente com a dobradinha ali, endócrino, nutricionista, que trabalham juntos. Então ele já sai com a prescrição da dieta, já sai com a quantidade de medicação, com os horários, tudo reguladinho, para ele tomar bastante remédio e comer bastante carboidrato. Legal que você mencionaste também o papel do endocrinologista aí, super, super relevante, especialmente para quem tem problema de hormônios, né? Por exemplo, um problema de tireoides, né? Que, como a gente sabe, existe um cenário que o paciente tem a hemoglobina glicada super estável, tem a insulina alta, e isso pode ser causada pelo mau funcionamento da tireoide. Então, é muito importante também que o endocrinologista ele está junto nesse barco aí para fazer essa transformação de forma segura, né? Que é o que a gente quer fazer, a gente não quer tomar risco, não quer causar risco para nenhuma pessoa e que tenha a melhor experiência possível durante essa transformação. Isabela, existem muitas perguntas. Não só os hormônios da tireoide, tá? Os hormônios esteroides também têm uma influência gigantesca, a testosterona, o estradiol. Todos esses hormônios têm uma influência gigantesca no controle da glicose e também na proteção cardiovascular. A gente sabe que o estradiol é aquele hormônio que fazia com que as mulheres tivessem um risco para infarto muito menor do que dos homens, né? E que na menopausa esse risco se igualava. Por quê? Porque a mulher diminuía a produção de estradiol. Então, ter esses hormônios bem regulados no corpo também é um fator chave para o bom controle da glicose. E a boa notícia é que quando ajusta a alimentação, normalmente o corpo volta a produzir esses hormônios da forma correta. Inclusive a tireoide, ela é extremamente sobrecarregada pelo excesso de açúcar e pelo excesso de insulina no corpo. Ao contrário do que muitos médicos e nutricionistas falam por aí, que a sua tireoide vai morrer se você fizer uma dieta baixa em carboidrato, é o contrário, ela vai tirar férias, eu falo isso. Ela tira férias, ela descansa, porque o teu metabolismo passa a funcionar direitinho, sem precisar daquele tanto de hormônio tireoidiano, né? Eu sou uma prova real disso, na verdade, eu tenho problema de tireoide, eu tenho hipotireoidismo, então o funcionamento da minha tireoide é muito lento. Eu tomo medicamento e há 5, 6 meses eu fiz a transição para carnívora, vindo de uma dieta low carb, cetogênica e tal, e a gente tem que sempre fazer ajustes no medicamento, ajustes bons, né, que a gente diz que a tireoide passa a funcionar de maneira melhor. Então, realmente existe uma diferença grande aí e, na verdade, o que a gente ouve, a gente tem que experimentar e tirar as provas reais, né? A gente tem que sempre colocar em xeque essas informações aí que a gente recebe, porque nem todas são realmente o que a gente observa no dia a dia em prática.
Isabela, existem muitas perguntas vindo do YouTube, do Facebook, do Instagram. Eu vou começar com algumas aqui que eu estava mais ou menos selecionando enquanto você comentava esses aspectos aí. Existe uma pergunta aqui relacionada aos aspectos emocionais. A pergunta mais especificamente você aborda no curso como controlar a ingestão alimentar por motivos emocionais? Seria a tão conhecida compulsão alimentar, né? Compulsão alimentar. Olha só, Gabriel, esse é um assunto muito delicado, tá? É claro que dentro do curso a gente tem todo um ambiente de auxílio para o controle da compulsão alimentar. Começa pela alimentação, que nós dois, que já vivemos essa mudança, a gente sabe que a partir do momento que a gente para de comer industrializados, que a gente para de comer excesso de farináceos, a compulsão ela tende a se controlar, porque a gente passa a dar nutrientes para o corpo e não excesso de calorias vazias. Isso é um aspecto. Outro aspecto é o fato daquela pessoa estar dentro de um grupo de pessoas, uma comunidade, que tem centenas de pessoas ainda que estão lá e que se ajudam o tempo todo e que trocam experiências o tempo todo e que quando alguém chega lá e relata, olha, eu estou passando por dificuldades, aparece um monte de gente para ajudar, né? Então tem esse aspecto também. Mas em alguns casos a gente precisa de um apoio a mais. São casos mais complexos, que vêm ali de traumas bem anteriores, de relações com a comida muito antigas e que tem ali um monte de emoção que precisa ser trabalhada. E aí a gente precisa de terapia. Então, do mesmo jeito que eu falo que o teu médico, endocrinologista que te acompanha no teu diabetes precisa ser o teu principal aliado nas tuas mudanças, para muitas pessoas o terapeuta também precisa. Entendeu? E como o curso ele é voltado para alimentação, para nutrição, a gente não pode tentar abraçar o mundo. Então, eu respeito profundamente o papel de cada profissional da saúde. Então, cada um tem que exercer aquilo que é seu papel. O papel de tratar questões emocionais é do terapeuta, mas todos eles têm que estar, de mãozinha dada. Perfeito, perfeito. E a gente sabe, né, Isabela, através da experiência, eu fui obeso grande parte da minha vida, como a gente associa os alimentos a emoções, né? As festinhas de aniversário cheias de docinho e brigadeiro enfim, só coisas assim que não alimentam, não nutrem, na verdade, hoje a gente sabe que isso faz mal para nossa saúde, mas como a gente associa esse tipo de alimento aí com emoções e como é difícil a gente se desvincular disso, né? Há alguns anos atrás aqui a gente comemorava todo evento de sucesso na família. O filho tirou uma nota boa na escola, a gente ia comer hambúrguer numa hamburgueria aqui. Enfim, a gente associa a recompensa também, né? Com alimentos ruins, e hoje a gente sabe que isso não se deve fazer, mas a gente vai aprendendo no decorrer, e como tu comentaste, tendo um terapeuta também que auxilie nessa transformação, eu acho que é muito relevante também para quem está procurando ajuda nesse aspecto aí. Eu costumo falar que a gente, principalmente a gente que é mãe, né? Eu sou mãe e quem é pai, a gente começa a deseducar os nossos filhos, a gente começa a plantar compulsão alimentar nos nossos filhos desde a primeira infância, sem saber, inconscientemente. Porque aquele velho hábito, né, que a gente viveu e que a gente acaba repetindo, eu repeti com os meus filhos, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, de só levanta da mesa depois de comer tudo. Eu estou ensinando ele a comer além da saciedade. Ou só ganha a sobremesa quando limpar o prato. Eu estou ensinando ele a recompensa com doce, com açúcar. Eu estou associando a recompensa ao açúcar, né? Então, quando a gente faz isso, você celebra a nota da prova, celebra o aniversário, celebra tudo com doce. A gente vai associando inconscientemente essas recompensas ao sabor doce, ao estômago cheio muito além da saciedade. E aí, quando você vive questões emocionais que são muito mais complexas, você acaba querendo repetir aqueles momentos. Eu quero ficar muito cheia, porque isso é o que me traz aquele conforto que está lá no inconsciente, que você nem sabe. Por isso que a terapia é tão importante.
Perfeito, perfeito. Então aí fica a dica para os pais aí para a gente pensar, refletir sobre o assunto e tentar evitar esses erros novamente. Eu lembrei de mesmo não tendo uma alimentação irregular, hoje estou na carnívora, né? Então praticamente uma alimentação super saudável. E hoje mesmo a gente fez um churrasquinho aqui em casa e teve um pedacinho de picanha, teve porco, teve salsicha, etc. Comi um pouquinho de cada coisa e não provei a costela de porco. E aí minha esposa perguntou, não vai provar a costelinha? Eu disse, não, eu acho que eu estou saciado, eu acho que eu não preciso mais, depois, mais tarde eu vou comer. E daí eu parei para pensar, Isabela, se alguns anos atrás a gente ia conseguir ter esse controle, eventualmente sim, né, porque estando numa dieta mais carnívora, a gente sabe muito bem qual é o limite, né, porque a proteína ela sacia bastante e eu como muita gordura também boa, mas assim, ó, com relação ao que tu comentaste, né? Você vai ganhar sobremesa só se acabar o que tem no prato. A gente vai educando de maneira errada. E como isso fica implementado na nossa cabeça, né? Na nossa mentalidade, muitas ações que a gente toma de forma inconsciente. Então é muito interessante esse ponto que tu mencionaste aí, só para ter o gatilho aí de autorreflexão, né? No momento que a gente tem que decidir se a gente precisa comer mais ou não. Eu li um livro muito interessante que dizia que a boa estratégia é parar de comer quando a gente se sente 80% saciado, né? Não exatamente quando está completamente cheio, mas está 80%. A pergunta que eu tenho é como é que a gente consegue observar e confirmar que a gente está 80 e não 85 e não 90, né? Por sendo saciado, aí é mais Eu difícil. tenho uma técnica que eu acho que é um pouquinho mais simples, né? Primeiro que a gente começa a comer pelos alimentos que são mais saciantes, que são as proteínas. Essa é a regra número 1 que eu ensino. Segundo que a gente come devagar, para dar tempo do corpo entender que a gente está sendo alimentado, para a gente não ultrapassar a saciedade. Mas eu acho, assim, pela minha experiência com os pacientes e com os alunos, a gente come até a saciedade, a gente não come, que eu sempre falo assim, gente, é para comer até ficar saciado, mas não para sair rolando da mesa. Ninguém precisa sair rolando da mesa, a gente precisa entender que saciedade é quando você para de sentir fome e quando você olha para a comida e fala, não sei se eu comeria mais um pouco. Saciou, né? Outra coisa que é importante a gente pensar também é que não é porque está no prato que você tem obrigação de comer. Ah, mas eu não vou jogar no lixo, então dá pro cachorro, ou então guarda de volta. Mas teu corpo não é o lixo. Se você não vai jogar no lixo, não joga em você. Você não é lixo. Né? Então, é isso. Respeitar sinais, aprender. Eu falo muito de fazer as pazes com o corpo. A gente briga com o corpo desde a primeira infância. Que é isso, comer além da saciedade, prender o xixi e o cocô quando você tá ali num ambiente que não é o de casa. Principalmente as mulheres, né? Elas tendem a prender o intestino quando não tá em casa, quando não tá no banheiro de casa. E isso a gente vai desrespeitando o nosso corpo. E a gente precisa fazer as pazes com esses sinais. Muito, muito, muito interessante. Eu concordo com cada vírgula que você falou aí. Isabela, mais uns comentários chegando aqui. Existe um comentário enfim, de uma pessoa que entrou na live aqui que diz o seguinte: o difícil não é aplicar o que aprendemos no curso, e sim aguentar as pessoas falarem, você é louco, só come proteína. Eu gostaria que tu comentasse um pouco esse aspecto da pressão social, né? Quando alguém muda uma estratégia alimentar, como existe isso, né? Mesmo você negando um doce, uma sobremesa, o pessoal vai dizer, ah, não, você com essas dietas loucas e tal. Então, comenta conosco um pouquinho quais são as dificuldades dos teus pacientes aí quando eles mudam de estratégia. Nossa, isso é um problema, um problema real e sério. Porque tem aquelas pessoas que conseguem, que estão cercadas de pessoas que respeitam e que conseguem viver isso ali sozinho. Mas tem muita gente que é sabotada dentro de casa, dentro da própria casa, né? E eu não entendo o que as pessoas que estão em volta têm, que não pode ver o outro tentando melhorar a saúde, que quer empurrar alguma coisa, né? É muito difícil. Por isso que é tão importante a gente estar em grupo. É tão importante a gente ter apoio, né? Porque quantas vezes você já deve ter vivido isso
e você buscava apoio no conhecimento, na assim, no conhecimento, nas pessoas em volta de você que estavam seguindo aquilo, num blog, por exemplo, o blog do Solto, numa coisa assim, para você ter a certeza daquilo que você estava fazendo e conseguir ignorar aquilo que as pessoas estavam falando, né? Eu, por exemplo, vivi isso. Eu não, a nutrição não foi a minha primeira faculdade. Eu estudei nutrição muito depois. Eu estudei nutrição depois de descobrir a low carb, depois de descobrir a cetogênica e tal. Então, eu vivi, para mim, foi uma verdadeira tortura a faculdade de nutrição. Porque eu sofri ali uma lavagem cerebral para seguir diretrizes. Dieta low carb é dieta da moda, diabético tem que comer a mesma dieta que as pessoas saudáveis, porque a glicose é a principal fonte de energia do corpo, porque o cérebro precisa de glicose, e por aí vai. Todas essas frases que são repetidas foram repetidas aqui no meu ouvido durante 4 anos. E isso era torturante, porque eu já conhecia o Gary Taubes, eu já conhecia a Nina Teicholz, eu já conhecia todo mundo, eu já ouvia o Solto, eu já lia o blog do Solto, eu já estava ali vivendo uma outra realidade. E eu já tinha sentido na pele as mudanças, porque eu estava quase diabética também. Eu estava doente também. E eu apliquei isso na minha vida e foi assim, ó. Em, sei lá, 1 mês, 2 meses, a minha vida mudou da água pro vinho. E eu tinha que ouvir aquelas besteiras, e não só isso, tá? Eu tinha que ouvir dos meus colegas de faculdade. Eu sofria É. bullying, que eu tinha distúrbios alimentares, que era um absurdo uma pessoa como eu atender pacientes com os distúrbios alimentares que eu tinha, tá? E a pessoa que falava isso de mim fez cirurgia bariátrica porque tinha compulsão alimentar. Uhum. Então, assim, a gente precisa sobreviver. E a melhor forma de sobreviver a isso é ter um lugar onde você se sinta à vontade, onde as pessoas falam a mesma língua que você. Que foi assim que eu sobrevivi. Eu saía da faculdade e falava, ai meu Deus, eu preciso de 1 minuto de conhecimento. Aí, puf, botava ali um podcast do Solto dentro do carro, chegava em casa, pegava um livro desses aí, né, que a gente lê, ia ler alguma matéria, algum estudo científico, eu falava, ai, nossa, tá, agora eu tô me sentindo melhor e pronta para o próximo dia. Era assim. Então a gente tem essa comunidade para dar esse suporte que é tão importante. Perfeito, Isabela. E isso relaciona a uma experiência recente que eu tive também. Eu sou engenheiro por educação, né? Fiz toda a minha educação na área de engenharia da computação e através da minha transformação pessoal também eu me interessei bastante por essa área de low carb, cetogênica, carnívora e comecei a estudar sobre isso. E na época que eu comecei a estudar, eu comecei a procurar cursos à distância no Brasil, que tivesse um pouquinho mais atualizado, né? Um pouquinho diferente dessa nutrição clássica aí que tu comentaste que é ensinada nas faculdades. Infelizmente, na época eu não achei nenhum curso que estivesse atualizado de acordo com as pesquisas científicas que foram feitas recentemente, e tantas provas já foram dadas nos últimos 10, 15 anos, né, sobre os benefícios dessas dietas. E aí, recentemente, eu então participei de uma formação na Nutrition Network, que foi sugerida pela Fernanda Andres, né, da Cetogênica Portugal, querida Fernanda, e acabei concluindo recentemente essa formação, mas o que eu quero dizer aqui é que existem outros caminhos, né, mesmo se as pessoas querem buscar informação, um conteúdo de qualidade, né, existe muito conteúdo muito legal na internet, mesmo o seu curso, né, Isabela, as pessoas podem comprar online, podem estudar, podem tirar as dúvidas com você e com a sua equipe e ter acesso a essas informações, porque a informação boa transforma vidas, né, de uma maneira positiva. A informação ruim vai transformar também, mas eu acho que os resultados não vão ser tão desejados assim, né. E a gente viveu isso, né? Você viveu também. Você tinha ali uma luta pela tua saúde de muitos anos e de repente você encontrou uma informação que funcionou. Por que você se apaixonou por isso? Por que hoje você fala de low carb? Por que você buscou estudar mais sobre o assunto? Porque isso mudou a tua vida e você sentiu na tua pele. E é o que eu falo para as pessoas: experimenta. Você vai ver que funciona. Dá uma chance. Né? Teve um tempo atrás que eu recebi um paciente
que foi obrigado pela esposa, foi pro consultório obrigado pela esposa, e ele chegou lá, tipo assim, sentou largado na cadeira e ficou lá assim, ó. Porque ele não queria mais, ele já tinha desistido, ele já estava há anos tentando, ele já tinha desistido, ele não queria ouvir mais uma nutricionista. E quando eu comecei a conversar com ele, no final ele estava assim, ó, na minha mesa, seco para começar, para botar em prática, porque ele viu que era diferente. Uhum. E aí depois que ele começou a aplicar e ter resultado, ele viu na pele, então ele virou, ele deixou de ser aquela pessoa que não queria mais, que já tinha entregado, jogado a toalha, para voltar a ser aquela pessoa que tinha vontade, ele, sabe? E isso é o tempo todo que está acontecendo. A gente vive isso o tempo todo. Então, experimenta, gente. Vai lá, faz o teste, não custa nada. É muito interessante o que tu fala, porque provavelmente a informação que tu passou para esse paciente foi informação nova, né? Uma das perguntas que eu recebo constantemente, Isabela, quando alguém está tentando fazer uma transformação, eles me perguntam, qual aplicativo que você usa para controlar calorias? Daí a minha resposta é, eu não controlo calorias. Daí eles falam, como assim tu emagrece sem controlar calorias? Eu digo, bem, gente, senta aí, você tem 3 horas do seu tempo aí, deixa eu te explicar que existe hoje métodos comprovados que fazem, auxiliam bastante nesse processo, né? Você quer queimar gordura, consuma gordura. E aí o pessoal não entende essa afirmação. Enfim, são todas as informações que a gente aprendeu, né, Isabela, e a gente passa adiante porque a gente sabe que funciona e a gente sabe que pode ajudar muita gente que ainda não tem acesso a essa informação. Então, parabéns de novo aí pelo teu trabalho, não só em consultório, mas também pelo teu trabalho em preparar esse curso, né? A gente sabe quanto trabalho, quantas horas dedicadas, né, são necessárias para colocar esse conteúdo de uma maneira estruturada que seja de fácil digestão para todo mundo que faz o curso. Então, parabéns aí também por esse trabalho aí. E aí, Isabela, chegaram muitos comentários aqui, infelizmente eu não vou conseguir ler todos eles, a gente está quase chegando ao final da live, eu queria ler alguns deles porque tem algumas dúvidas também das pessoas aqui. Um comentário é da Daniele Prado, e ela diz, parabéns pelo sucesso do curso, entrei agora e estou amando, antes eu estava perdida sem saber como e onde começar. Então, aí, ó, já começa a ver a recompensa, né, das pessoas que estão tendo benefício através da informação aí. E aí, seguindo esse comentário, Isabela, existe uma pergunta da Marilisa. Quanto tempo agora para abrir uma nova turma do curso? Então, gostaria que tu comentasse um pouquinho, porque tem gente já interessada em fazer parte do curso, mas parece que essas vagas já foram esgotadas, né, Isabela? Isso, a gente vai fazer agora a gente encerrou hoje as inscrições, mas a gente vai fazer agora um levantamento de todas as pessoas que se inscreveram e não se inscreveram através de boleto e que ainda não quitaram os boletos. E aí a gente provavelmente deve trazer ali as vagas remanescentes ainda para essa turma, tá? Então fica de olho. Entra nos grupos. A gente tem ali uma lista de grupos de WhatsApp para esses avisos. Entra em um desses grupos que se tiverem vagas remanescentes a gente vai avisar, mas corre porque acaba assim. Perfeito, perfeito. E aí existe um comentário também do Val Rios. Boa tarde, melhorei todos os níveis de alimentação quase sem carboidrato há 2 anos fazendo atividade física e a glicose continua alta pela manhã. Então, não sei se eu gostaria de comentar aí um pouquinho sobre esse comentário aí do Val Rios. A glicose, depois, a glicose pela manhã, ela é a última que se altera quando a gente está desenvolvendo diabetes. Mas depois que o diabetes se instala, a glicose pela manhã é muito difícil da gente colocar ela controlada. Por quê? Porque existe uma coisa que chama fenômeno do alvorecer, que é aquilo, né? O teu corpo ele te prepara ali no primeira hora da manhã, um pouquinho antes de você acordar, ele te prepara para você acordar. Então, você começa a produzir mais cortisol. Cortisol é o hormônio da fuga, o hormônio da atenção. E aí você, primeira coisa que acontece, teu cérebro começa a despertar com o cortisol e também o cortisol manda o teu fígado produzir mais glicose para que essa glicose esteja disponível para você levantar e ir caçar. Porque era assim que a gente fazia antigamente. Só que quem tem uma resistência à insulina muito grande vai acabar percebendo esse aumento da glicose pela manhã por muito mais tempo. Então, como que você consegue controlar a glicose pela manhã?
Primeira coisa que você precisa fazer é diminuir a tua resistência à insulina. Como que você diminui? Gordura visceral. Quanto mais o teu corpo consumir a tua gordura visceral, melhor vai ter, mais resultado você vai ter no controle da resistência à insulina. Mas a resistência à insulina, uma vez que ela se instala, ela vai permanecer ali, né? Então, o que você faz? Eu costumo falar o seguinte, teu corpo não tá te preparando para caça ou para fuga, que era isso que acontecia com os nossos ancestrais, aproveita, vai lá e faz uma atividade física nesse momento. Melhor coisa que você pode fazer. Perfeito. E um experimento que eu gosto bastante de fazer é utilizar um monitor contínuo de glicose, né, Bela? Porque, desculpa, eu misturando as línguas aqui. Porque, na verdade, mesmo não consumindo alimentos, mesmo quando eu estou em jejum, a gente observa esse pico de glicose logo pela manhã, pelas razões que a Isabela acabou de mencionar, nesse pico de cortisol, e a glicose vai subir também, e depois ela volta e estabiliza bonitinha. E de acordo com o passar dos dias, esse pico ele vai diminuindo, né? Porque significa que o teu corpo já está consumindo todo aquele glicogênio armazenado, ou enfim, a glicose restante na tua corrente sanguínea, e daí ela tende a ficar mais estável, mas mesmo assim você ainda vai observar um pico de glicose pela manhã. E eu acho que para as pessoas que têm acesso a esses monitores contínuos, aí no Brasil vende aquele Freestyle Libre 3, que é bem legal também de utilizar, e então acho que seria uma boa aquisição aí para se autoconhecer, né, para entender como seu corpo funciona e tomar as decisões relevantes aí. Inclusive para ver que de vez em quando não, muitas vezes durante o sono a gente tem hipoglicemias. E é normal, ninguém vai morrer por isso. E quando você acorda, justamente ele dá aquela elevada em quem é saudável, você quase não percebe, mas dá para ver ali uma curvinha. E para quem é diabético acaba elevando mais. Mas é isso, ele vai normalizando. Foco na dieta, foco nas mudanças, foco na perda de gordura visceral, principalmente, e as coisas vão normalizando. Perfeito. Eu tenho outro comentário aqui que eu gostaria de ler rapidamente. Eu tenho síndrome do intestino irritável, só melhora quando fico na carnívora. Mas fui no gastro e ele disse que carne dá câncer. Claro que não acreditei. Continuo na carnívora, menos 6 quilos. Existem muitos mitos e para ver, um gastro, né, um profissional da área de saúde ainda não está atualizado, né? Não existe nenhuma comprovação científica, nenhum ensaio clínico randomizado, que seria o alto grade, né, da comunidade científica para comprovar que um certo experimento realmente funciona. Não existe nada que comprove isso, pessoal. Foi tudo uma lenda. Recomendo aí os livros do Gary Taubes, ele explica direitinho aí todos esses mitos aí. Isabela, se você gostaria de comentar um pouquinho sobre isso, também fica à vontade. Pois é, uma das coisas que atrapalham até o nosso trabalho é o fato de que o médico ele tem uma postura de autoridade muito grande. E ele, de fato, é uma autoridade porque ele estudou muito e ele tem capacidades, assim, incomparáveis de salvar a tua vida, de te abrir, te consertar inteiro e louvável, ainda bem que eles existem. Só que os médicos e a faculdade de medicina ainda é muito voltada para medicação. Diagnóstico, medicação, né? E a questão alimentar, ela praticamente não é abordada dentro da faculdade de medicina, pelo menos da grande maioria. Não se fala em nutrição, até porque o médico não é nutricionista, ele é médico, né? Então ele conhece muito pouco. E o que ele acaba não só aprendendo, imagina, se na faculdade de nutrição só se repete o que é clichê ali, imagina na faculdade de medicina. E ele acaba repetindo aquilo que é senso comum, sabe? Então, qual é o senso comum? Carne faz mal. Por quê? Porque existe uma indústria gigantesca por trás, patrocinando esses falsos estudos para dizer cada dia mais que carne faz mal. Por quê? Porque a gente tem a maior produção de grãos da história da humanidade. A gente precisa enfiar esses grãos em algum lugar, né? Então, a gente precisa criar uma necessidade na população para consumir esses grãos. Isso aconteceu ao longo da nossa história o tempo todo, sabe? Então, se a gente olha para trás, a gente começou a consumir milho porque tinha uma grande produção de milho, a gente começou a consumir soja porque começou a crescer a produção de soja, e cada vez que cresce uma produção, você vai ver que tem alguém que os estudos vão chegar falando que aquilo ali é milagroso. Você vê, olha para quinoa.
É muito Olha, interessante que tu continua. comenta, Isabela, e eu recomendo bastante também o livro Barriga de Trigo, né, do William Davis. Uhum. Excelente livro que explica também essa necessidade, né, que foi criada pela indústria, na verdade. A agricultura estava lá, estavam produzindo muito material e esse material precisava ser consumido por alguém. Na verdade, muitos argumentos falam, mas produzir carne sai caro, não faz bem ao meio ambiente. Na verdade, a gente recomenda aí, eu tenho uma lista de 100 livros para ler aí, tem muitos livros interessantes, inclusive o Sacred Cow. Sacred Call, exatamente, que tem uma tradução agora em português, né, Isabela? Eu falei outro Acabou de dia. sair. Eu comprei no pré-lançamento, acabou de chegar no meu Kindle. Acho que chegou essa semana no meu Kindle a tradução. E tem o filme também. O filme é excelente, tem disponível no YouTube também, para quem quiser assistir aí, é bem interessante o filme. E eu falei outro dia com a Lívia Padilha, que ela, na verdade, fez a tradução ajudou na tradução do livro para português, e a gente vai fazer uma live daqui uns dias também, e a gente vai conversar sobre o conteúdo do livro. É um livro sensacional também. Eu acho que ele consegue esclarecer vários aspectos aí que ainda rolam na comunidade, né, como mitos da carne, esse aspecto aí de contribuir de forma negativa com o ambiente, na verdade, existem todos os argumentos contra, né, esses mitos aí, então um conteúdo educacional aí muito bom também. Isabela, eu sei que a gente passou do horário, eu quero te agradecer de coração pelo teu tempo, por esse papo muito gostoso que a gente teve hoje, por compartilhar teu conhecimento como nutricionista e como transformadora de vidas também, né, não só através do teu consultório, mas através dos teus cursos também. Existe muita gente interessada, eu tô vendo mensagem de todo lugar aqui, e você depois, eu acho que vai ter a oportunidade de compartilhar mais informações com o pessoal aí, através dos comentários nas plataformas de streaming que a gente está utilizando. Então, muito obrigado de novo, Isabela, por ter aceito o convite. Já fico aqui ansioso por uma próxima oportunidade. Tem muito bom papo aí para a gente conversar sobre os experimentos e sobre os conteúdos aí da comunidade científica que estão chegando pouco a pouco com as pesquisas que estão sendo feitas. Muito obrigado de coração de novo. Eu que te agradeço profundamente o convite. Achei uma honra estar aqui, onde tantas pessoas importantes já passaram, né? Eu acho que você está fazendo um trabalho que é fundamental, que é de pegar profissionais que estão se empenhando ali nesses estudos e trazer para a gente conversar, para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e que conheçam quem são os profissionais que estão realmente mergulhados nisso, né, estudando. Então eu acho o seu trabalho fundamental também. E muito obrigada pela honra de estar aqui com você. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Obrigado novamente, Isabela. Então, boa tarde para todo mundo, boa noite para todo mundo que está aqui na Alemanha, e a gente vai sincronizar numa próxima oportunidade. Muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigada, beijo pessoal, até a próxima. Até a próxima.